prazer grande tê-lo aqui. Prazer meu, E vamos deixar dos entretanto e vamos aos finalmente, né, para ganhar tempo. Uma telespectadora mandou um e-mail que ela diz que leu no livro de Mateus que João Batista era Elias, ou que Elias era João Batista. E ela diz assim, não consegui entender essa parte. Gostaria que o senhor pudesse me esclarecer esta dúvida, apesar de saber que só quero andar com Jesus. É porque ela leu Mateus, não leu João, né? Porque se ela ler João, capítulo 1, tem 3 perguntas feitas diretamente a João Batista. A primeira é, és tu Cristo? Ele disse, não, não sou. A segunda é, és tu o profeta Elias? Ele disse, não. Aí vem a terceira, és tu o profeta? Que era uma alusão à referência que Moisés tinha feito em Deuteronômio de que Deus ainda ia levantar um profeta maior do que ele e tal e tal. E a resposta de João Batista também é não. Então, haveria contradição entre o que João responde e o que Mateus diz, porque Jesus disse, em verdade eu vos digo, que Elias mesmo já veio e eles não o reconheceram, antes o mataram, fazendo alusão a João Batista. É óbvio que não. Quando João Batista respondeu as perguntas, ele estava respondendo ao espírito da questão. E o espírito da questão era totalmente reencarnacionista. Ou ele era o Cristo, ou, se no caso de ser João Batista, era como se João estivesse, de fato, possuído pelo ente que um dia viveu na história, que era João Batista. E ele diz não. Então, como é que João é Elias? A resposta está dada no Novo Testamento e por Jesus, de que ele veio no espírito e no poder de Elias. Só que vir no espírito e no poder de Elias não significa que ele era uma reencarnação do ente psíquico Elias, que havia vivido muito tempo antes. Ele era apenas alguém que, por exemplo, à semelhança de Eliseu, que foi o sucessor de Elias, prosseguiu a sua missão histórica naquele mesmo espírito que não só estava sobre Elias, que era o Espírito de Deus, mas o espírito da missão e da consciência. Nesse sentido, João Batista é uma reprodução de Elias, porque ele vem para aterrar caminhos, ele vem como uma patrola de Deus, e ele é um indivíduo governado por uma tenacidade espiritual que se assemelhava àquela de Elias, que chamou o povo todo para um enfrentamento, e os profetas de Baal, para mostrar que o Senhor era Deus. E João Batista vem nesse mesmo espírito, com esse mesmo enfrentamento, e chega até mesmo a se vestir de um modo que lembrava essa semelhança histórica, mas não há ali Elias como ente espiritual se reencarnando em João Batista, porque João mesmo negou essa possibilidade, além de que a Bíblia a nega como um todo. Agora, uma outra pergunta que tem, isso aqui são alguns dos e-mails recebidos esta semana. São centenas e a gente responde a maior parte deles. Os que nós não respondemos é falha nossa, mas a gente responde sempre. A outra pergunta é sobre os falsos profetas. E eu vi, por exemplo, esses dias, como o falso profeta tem terreno fértil para ele. Sempre teve, na história toda, né? Agora mesmo tinha aí um feiticeiro que ele, ou um adivinho, que ele disse que a final do Campeonato Brasileiro era Fluminense e Santos. E fez alguns prognósticos que vinha dando certo. E a mídia deu uma ênfase a este homem. Como fracassou, ele desapareceu, ninguém mais fala nele. Mas eu não estou falando nesse, não. Eu estou falando naqueles. Esse cai do cavalo fácil. Eu estou falando daqueles que têm a roupagem. Como Jesus disse, né, lá em Mateus 7. Estão vestidos de ovelha. Mas por dentro são lobos, roubadores, devoradores. Isso não é uma cumplicidade? Dá uma... Por que bastaria Deus fazer assim, o Senhor fazer o Espírito e desmascarava tudo? E o problema é que naquela sequência, começa em Mateus 7:1, Jesus começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Aí ele desenvolve a questão do julgamento, passa por algumas outras temáticas e chega ali, desemboca no verso 16, no falso profeta. E aí ele começa a frase dizendo, acautelai-vos.
dos falsos profetas, que por dentro são lobos, mas por fora eles têm a vestimenta da ovelha. Pelos seus frutos conhecereis. Aí ele diz que um espinheiro não pode dar uva, que um pé de urtiga não pode produzir figos. Assim também vocês identificam o profeta ou o falso profeta pela frutificação do ser. O problema é que no meio cristão, isso está associado às performances exteriores. Jesus está justamente dizendo que nas performances exteriores eles são mestres, são malabaristas da performance, são prestidigitadores do milagre. E nós continuamos impressionados com as exterioridades, e Jesus está chamando para as essências da natureza, até quando o exemplo que ele usa de que uma árvore tem que dar um fruto equivalente à natureza intrínseca que a possui, ele está chamando a coisa para o lado de dentro, não para o lado de fora, não para a dimensão performática. E aí o que a gente vê na sequência, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, indivíduo que usa o nome do Kurios, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos me dirão explicitamente: Senhor, em teu nome nós profetizamos, e a profecia se cumpriu. Em teu nome nós operamos muitos milagres, e os milagres aconteceram. E em teu nome nós expelimos demônios, e os demônios saíram. Mas Jesus lhes dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. E até aí tem uma contradição maravilhosa entre estão disfarçados, por fora tem cara de ovelha, por dentro são lobos. Então a implicitude de quem eles são está coberta pela explicitação da máscara. Agora Jesus diz: olha, na minha presença só vale... Eu também arranjo uns termos. A implicitude traduz. O que eles eram por dentro não era estava o que coberto do lado de fora, por uma máscara. No final, Jesus diz que o que eles são por dentro vai ser chamado à luz, vai se tornar explícito. A máscara vai cair. Vai cair. Não é? E o que eles têm para alegar são os milagres que fizeram. Só que os milagres que fizeram não dão testemunho do fruto da vida deles. Dão testemunho apenas do amor misericordioso de Deus, que é essa coisa que mais me choca, esse amor de Deus. Esse amor que passa por cima do estelionatário, do vendilhão, do indivíduo que se apropria do nome de Deus, que faz negócio e barganhas com o nome divino, que usa e manipula o que há de mais de sagrado na vida e que se apropria de maneira indébita, fazendo um estelionato simbólico do nome de Jesus e se aproveitando das pessoas. Mas Jesus passa por cima disso, porque se ele fosse levar em consideração esses mediadores humanos disfarçados de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores, ele não ia fazer nada na terra, porque a Dona Maria não tem nada a ver com isso. O seu Antônio, o seu José, eles estão ali só com um desejo desesperador de encontrarem Deus, de encontrarem graça, misericórdia. E isso é que me assusta nesse amor de Deus, que passa por cima por causa do ser humano a quem ele ama, que está na ponta de um processo, ainda que no meio haja um estelionatário, mentindo em nome de Deus, mas ele está lá por causa do coraçãozinho daquela pessoinha arrebentada, chegando e derramando a graça dele, mas nem por causa disso ele está se acumpliciando com esse lobo vestido de ovelha que, por mais que implicitamente ele se esconda como lobo e mostre a cara supostamente explícita da ovelha, vai chegar um dia em que ele ouvirá Jesus dizer explicitamente: nunca te conheci. Mas quando será esse dia? Porque enquanto isso tem um monte aí enganando. Mas essa é que é a tristeza, porque joio e trigo crescem juntos, não é? E quem separa é ele. E só ele que separa, não é? Agora, ele manda nos acautelarmos. O problema é que o povo de Deus é muito ingênuo, é muito fácil enganar crente. Muito fácil. Se você aprender umas performancezinhas, disser umas palavras de ordem, dar uns gritinhos, dar uns tremeliques e der uma sensação de que você está incorporando uma coisa extraordinariamente sublime, as pessoas ficam muito impressionadas com as exterioridades e não veem que esse fruto do qual Jesus falou não tem nada a ver com esses milagres, porque esses milagres esses caras não conseguem operar nem dentro da casa deles, com os filhos deles, nem com a avó, nem com a sogra muito menos, nem com a mulher, nem com ninguém, nem com eles mesmos. É tudo graça de Deus se derramando por pessoas que precisam de ajuda. O fruto nunca foi outro.
outro, é sempre o mesmo. É amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é justiça, é humanidade. O expelir o demônio é um ato do amor de Deus por aquele que está possesso, independente se trata-se daqui de um... Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não importa se é um falso profeta, não importa, mas por amor àquele indivíduo. E aí o falso profeta se alimenta... Usou a mula de Balaão, usa o falso profeta. Ele se alimenta do resultado para achar que o resultado está legitimando a safadeza dele. Ele só não sabe que um dia ele vai levar um susto horroroso de que Deus operou tudo por amor, mas no final vai tirar a máscara da cara dele. Isso é terrível. É terrível. Aí fica aí, não, contando as curas. Onde eu fui, aconteceu, e aconteceu estatística de milagre. E Deus está olhando e diz, isso é só um ortigueiro, pensando que o que está acontecendo na ponta do processo tem alguma coisa a ver com o que sai de dentro dele. O que sai e atinge as pessoas é o amor e a misericórdia de Deus. Um amigo meu que, assim, tinha um relatório até bonito dos resultados de umas viagens que ele tinha feito, das curas. Ele disse aqui, me faz favor, vamos anotar as vezes que você orou e nada aconteceu. E além do que, essas pessoas se alimentam da exceção, não é? Você já viu, por exemplo, numa reunião de 5.000 pessoas, quantas orações são feitas e nada acontece? E o cara tem que continuar naquela novena, naquela corrente, bota dinheiro e bota sacrifício e volta. O nome disso agora virou até sacrifício. A gente voltou para um período levítico. A cruz de Cristo está anulada, né? Então, agora, por que só se mostra a exceção? Só se entrevista o cara que recebeu alguma coisa. Porque esse é o que anima a fé dos 2.999 que não receberam nada. E vão para casa culpados, achando que o problema é deles, né? Então, os testemunhos televisados são simplesmente a promoção do marketing da exceção. Como a Amway faz, como qualquer outra organização que vive de imagem. Ela se apropria do cara que deu certo para continuar mantendo os que não dão certo na esperança contínua de que dará, enquanto isso deixa uma grana lá, né? É triste, mas é verdade. Mas vamos dar uma parada, logo depois nós voltamos, e aí vamos voltar com outro assunto mais precioso. Claro. Tendo eles testificado a palavra do Senhor, anunciaram o Evangelho. O povo de Deus vem sendo abençoado pelo crescimento pastoral teológico. O COTEB torna homogênea a classe dos teólogos. Natal, cartão de crédito, cheque especial, lista de presentes, Papai Noel, mesa, banquete. Era assim na estrebaria, né? Rapaz, eu acho que o Natal não só é uma das festas cristãs que podiam carregar um significado profundamente humano, genuíno, grato, de adoração, de alegria, de perplexidade entre o amor de Deus, de devoção profunda pela encarnação, pela loucura da paixão divina que se faz homem e que vem e habita entre nós e arma a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e que deveria nos remeter para aquela fé que se apropria de maneira grata dessa loucura incontrolável de Deus que veio ao nosso encontro, que se fez carne, que tomou o nosso tamanho para carregar nossa dor, para ser tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, a fim de se tornar o nosso único e supremo sumo sacerdote de uma ordem superior para fazer intercessões por nós e ser o nosso mediador para sempre, e o irmão mais velho, e o solidário, e aquele que nos dá acesso a todas as heranças da graça de Deus em Cristo, ser transformada nesse presépio, nessa presepada horrorosa, que a gente não pode fazer nada do lado de fora, porque o mercado está aí para se utilizar também de maneira estelionatária dos signos possíveis que movem o coração das pessoas. Agora, o que eu não consigo entender é o fato dos cristãos não perceberem que o Natal, enquanto evento histórico, não tem nada a ver com esse glamour.
porque é só desgraça. Maria, o neném nasce numa estrebaria, é mosquito, é esterco de animais, é um desconforto desgraçado, não tem hotel para abrigá-los, é dor e é perplexidade, é medo, é insegurança. Qual a mulher que gostaria de dar luz naquelas condições? Ameaças de morte se seguem, tem que sair para o Egito para fugir. Uma multidão de crianças morrem por causa desse evento. Herodes está com a espada brandindo sobre a cabeça do menino. Os magos têm que voltar por outro caminho para evitar que a criança venha morrer. A profecia que Maria e o esposo ouvem acerca do menino é tenebrosa, não é? Esse menino vai ser objeto de contradição para que se manifestem os pensamentos de muito coração, e uma espada vai atravessar a tua alma, é o que dizem a mãe dele, a Maria. De modo que o Natal, ele carrega, além de tudo, conflitos enormes, porque a gente também não imagina o que aconteceu com José. Você já imaginou? Se alguém chegasse, se a Sueli chegasse para você e dissesse assim: olha só, Washington, eu estou grávida de Deus. Você ia dizer: olha, Sueli, me explica essa história melhor. Não é? Lá no interior do Amazonas, as meninas, quando não têm o que dizer, dizem que foi o Boto. Boto, é. Não é? Agora, eu estou grávida de Deus e engoli essa história numa sociedade como aquela. Pelo amor de Deus, me arranje uma outra razão devocional para me enganar, mas essa não dá. E o José ainda tem que ser convencido de que o filho foi gerado pelo Espírito Santo, que ele tinha que abraçar a criança em sonho. Ele não teve nem o privilégio de um encontro objetivamente sensorial, tátil, tangível, com um anjo que esmagadoramente lhe agarrasse, sacudisse e dissesse: crê, meu filho. O sujeito ainda teve que ser convencido nos porões da subjetividade, num sonho, de que aquilo era verdade, que aquele era o caminho dele. De modo que toda vez que o Natal chega, eu também penso em José com muita ternura, porque eu acho que ele é o príncipe da não mediocridade. É um cara que deu muito mais valor às verdades que acontecem no coração do que às aparências e às exterioridades do lado de fora. Se a gente tivesse que falar aqui Natal, e a gente ia entrar por um caminho de uma espiritualidade que, por exemplo, relativiza as exterioridades, porque se José levasse a sério as exterioridades, não teria havido Natal. Não é? Então já começa com uma coisa de que Natal é antes de tudo, começa com um convite a que o coração creia na revelação de Deus no coração e não fique profundamente impressionado com as exterioridades e com as aparências. Do contrário, o José poderia ter perdido o privilégio de celebrar aquele Natal como graça de Deus para a humanidade, porque ele mesmo ia se sentir nada mais, nada menos do que um corno manso, ao invés de se sentir como um homem que estava para além da média, da mediocridade, que na subjetividade do seu ser creu e abraçou a mulher que recebeu o privilégio de trazer a misericórdia encarnada de Deus ao mundo, de trazer Deus ao mundo em Cristo. E começa aí toda essa história que só se realiza no coração. Então o Natal virou esse presépio inteiro por causa apenas das aparências, porque a gente celebra um Natal para fora, a gente não celebra um Natal para dentro. E quando a gente começa a aprender a celebrar o Natal para dentro, isso vira um marco referencial que se renova todos os dias na vida da gente. Mas o que é Natal para dentro? Para o telespectador, obviamente que eu sei Natal o que pra é dentro Natal para dentro, porque habite Cristo ricamente em vossos corações pela fé. Peraí, antes de você dar essa resposta, porque o Natal para mim era uma data tremendamente desagradável. Porque naquele período em que as coisas são bem marcadas, que é a infância, eram os piores, entre aspas, dias da minha vida. Então eu recebia um patinete feito de caixa de maçã, feito pelos irmãos, com rolimã, bola de meia de mulher que enchia de pano, e os meus amigos recebendo bola de futebol, bicicleta, e eu com o meu patinete ali. Esse Natal que está aí, ele serve... Isso é que traz sempre frustração. Serve aí, só para gerar comparações e frustrações, para exacerbar você nunca é o topo. Desigualdades sociais, para fazer as pessoas se sentirem menos amadas.
os pobres a acharem que há um boicote permanente. Então esse é o Natal para fora. Esse é o Natal para fora. Agora é o Natal para dentro. Que só é abisma as diferenças sociais, só mostra quem tem e quem não tem, só revela quem pode e quem não pode, só traz felicidade para quem tem o que comprar no supermercado, no shopping, e frustração para aqueles que têm que receber a misericórdia de uma dádiva material inexpressiva que foi o que sobrou da mesa dos ricos. O Natal para dentro é aquele de Maria no Magnificat, no canto dela, que ela diz: ele despediu os soberbos e os ricos e exaltou aos pobres e usou de misericórdia para com a descendência de Abraão. Então esse Natal para dentro pode acontecer em qualquer casa, em qualquer lugar. Não depende de presépio, nem de dinheiro, nem de Papai Noel. Depende apenas do indivíduo abrir o coração para essa graça que nos visitou para sempre, para esse Deus que ficou do nosso tamanho para carregar as nossas dores, para estar ao nosso lado, que derramou sobre nós o espírito da consolação, que nos faz todos os dias ter a possibilidade de acordar sabendo que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Esse Natal para dentro é aquele onde você oferece o coração não como uma estrebaria, mas como o agasalho de Deus, como ninho para Deus na tua alma, no teu ser, onde você oferece o teu interior como útero para que Jesus seja gerado em nós, como Paulo diz aos Gálatas, né? Para que Cristo seja outra vez gerado em vós. Deveria servir como marco, como referência, como memorial, como lembrança, não importando a data, mas como alguma coisa que sinaliza historicamente um momento em que todos nós, com a consciência tomada de gratidão e fé, nos reuníssemos para celebrar a visita do sol nascente das alturas. Amém. Que veio trazer luz àqueles que viviam na região da sombra da morte. Eu, pelo menos, quando chega o Natal, eu só me deixo imbuir por esse sentimento dessa visita do sol nascente das alturas, que veio iluminar a minha escuridade, a mim que vivia na região da sombra da morte, tateantemente, sem ter nenhuma referência para viver, com vontade imensa de morrer desde que eu era menino. Desde os 7 anos de idade que a vida começou a se me tornar algo muito densaboroso. Até as minhas pulsões para viver, para possuir tudo, para provar de tudo, era para ver se eu provava alguma coisa que desse um gosto a mais para a minha vida. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu estava existencialmente envelhecido, cansado e desgastado e rodado e desanimado e sem sabor nenhum para viver, com vontade de morrer. E Natal aconteceu para mim ali. Amém. E tem acontecido sempre. De lá para cá eu já passei por muitos momentos difíceis, mas sempre houve Natal. Amém. Sempre houve graça e misericórdia, sempre houve a certeza de que essa fidelidade de Deus é eterna para com você. Você sabe, Caio, numa outra oportunidade nós poderemos falar, uns personagens que me chamam a atenção são os sábios, chamados 3 reis magos, né? Que aquilo veio de geração em geração, o anúncio de que um dia ia aparecer, e eles andam 4.000 quilômetros no lombo de um camelo. Do Extremo Oriente, e também tem uma mensagem que em 1 minuto a gente podia entender. É incrível, porque 4.000 quilômetros no lombo de um camelo, né? Para adorar um menino numa estrebaria confiado numa promessa. E há uma outra coisa que a gente precisa entender, que hoje a gente tenta fazer daqueles caras sábios, outros tentam fazer deles astrônomos, mas não existia astronomia. Astrologia e astronomia na antiguidade era a mesma coisa. Então, os pais da igreja entenderam isso melhor do que os cristãos hoje. De que aqueles astrólogos, astrônomos e sábios que vieram do Oriente representavam uma coisa singela e soberana. De que a busca de todo homem em qualquer lugar da terra é por Cristo, mesmo que ele esteja tentando encontrar nas estrelas. E que a intenção de Deus em qualquer momento histórico é revelar a Jesus. E que sempre existe uma porta, um portal de conexão
entre qualquer que seja o equívoco humano e aquela porta que Deus botou ali para que o indivíduo, por aquela via, receba o acesso a essa revelação. Então, mais do que qualquer outra coisa, isso foi uma coisa que uma vez eu disse ao Paulo Coelho, quando ele perguntou de mim, o que é que você acha de mim? Falei, eu já te vi bruxo, já te vi mago, já te vi agora um católico cristão que escreve, já te vi um monte de coisa, mas o que eu estou vendo é um indivíduo seguindo uma estrela. Só quero te anunciar que o fim do caminho é de joelho, diante de Jesus de Nazaré, porque é aí que termina toda a busca. Amém. É quando você encontra Jesus. Amém, amém. Terminamos. Vamos orar. Mas que seja também do telespectador essa experiência terminando de joelhos, amém. Né? Confessando que Ele é o Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui de mãos dadas com teu servo, unidos em Cristo Jesus pelo seu precioso sangue. Estamos abençoando o telespectador em teu nome. Abençoando com esta revelação, com essa encarnação, com esta demonstração sem medida de amor, que é Jesus Cristo. Esta porta que você entra, sai e encontra a pastagem. Amém. Não presentes. Por favor, Jesus. Não essa afronta, mas a pastagem para as nossas almas. Amém. Em nome de Jesus. Jesus. Em nome dele. Amém. Até o próximo programa, se Deus permitir.